Oi, pessoal. Prazer em estar de novo com vocês. Eu sou Gerardo Campana, mas novamente não estou aqui para falar sobre minha área profissional, sobre aquilo que normalmente eu faço nos vídeos. É o intervalo que eu estou dando até de domingo a 8 para expressar meu ponto de vista, minha opinião, dentro de uma série que eu denominei de pensamento político. E eu considero isso muito importante em função daquilo que estamos vivendo. Houve um tiroteio, né, lá em Paraisópolis. Não sei ainda se aquilo tinha a ver com a visita do candidato Tarcísio de Freitas àquela localidade, mas sei que ele, jornalistas, os integrantes da comitiva, correram um sério risco de morte. Graças a Deus, não ocorreu nenhuma, né? E ele saiu também ileso, né, daquilo que, mesmo que não tenha sido atentado, é o estado de guerra em que nós vivemos em muitos estados da federação. E que certamente, pensando na pauta de governo do PT, vai piorar caso Lula venha a ganhar a eleição, ganhar o segundo turno. É só lembrar que Lula foi festejado por ter conseguido passar para o segundo turno, principalmente nos presídios, nos grandes presídios, onde as organizações criminosas dominam. Houve uma festa, né? Basta lembrar que Lula entrou na favela do Alemão, né, se não me falha a memória, sem uma escolta, sem proteção, né, porque recebeu permissão dos compadres, os traficantes, os chefões do tráfico, né? Tanto que ele entrou lá com um boné escrito CPX e tentaram dizer que aquilo significava complexo do alemão. Não, não é. Nos fuzis dos traficantes tem a mesma sigla, CPX. Né? E a gente sabe que não é. Sabe que significa cupincha, comparsa, né? Que faz parte daquele grupo de bandidos. Mas neste vídeo, o que eu quero falar, e para isso eu fiz algumas anotações, é o que a gente observa, escuta e lê do projeto político do PT e, portanto, do Lula também, né? Já teve deputado do PT defendendo um projeto de lei que desarmaria todas as polícias. Imagina uma polícia desarmada na situação em que o Brasil vive. A polícia já não tem permissão para subir os morros no Rio de Janeiro para ir atrás de criminosos. Não é ir atrás dos moradores, é ir atrás dos criminosos, né, que lá se encontram homiziados. Não tem permissão, a Divina Corte bloqueou isso, defendendo os criminosos que lá se encontram, porque o objetivo não é defender o morador. Defender o morador seria permitir à polícia, né, fazer o seu trabalho. Mas isso não é permitido.
Já houve deputados, um projeto de lei para tornar legal o uso das drogas, né, para descriminalizar a pedofilia, né, ou seja, inclusive para antecipar a liberação sexual de adolescentes e até mesmo de crianças. E isso foi aventado em discursos, né, dizendo que a criança tem o direito de escolher e de viver plenamente sua sexualidade. Não escutei do Lula falando isso em vídeos, mas de deputados, né, da ala esquerdista. Isso é um absurdo, gente. A gente sabe que existe uma glândula, a pineal, que libera um hormônio que bloqueia a sexualidade até a puberdade. Na puberdade, a pineal ela começa a se cristalizar, para de produzir esse hormônio, e aí as glândulas sexuais desabrocham. E aí inicia a etapa, né, de vida sexual, do sexo, né, do adolescente. Ele começa a desabrochar para isso. Mas deve ser com educação, deve ser com orientação, né, e não assim liberar. Né? Inclusive, um dos argumentos era, na Grécia Antiga, a pedofilia era liberada. Gente, a gente não está na Grécia Antiga. Né? Na Grécia Antiga, no estado Esparta, que era um estado guerreiro, os estados gregos eram autônomos, Esparta era um estado guerreiro, e as crianças que nasciam com algum defeito, alguma deficiência, eram mortas, eram sacrificadas, porque só os sadios, né, deveriam sobreviver e continuar. Isso lembra o nazismo, não lembra? Os nazistas reeditaram isso. E ainda há pessoas que pensam dessa forma. Né? Ou seja, vamos fazer o aborto porque o feto indica que vai nascer com um retardo mental. Né? Isso é um pensamento extremamente materialista e está dentro daquilo que foi chamado de eugenia. Né? A raça saudável, pura, etc. Mas o que assusta é ver as propostas, o pensamento da ala da esquerda, porque não é só PT, é PSOL e os outros. Né? Por exemplo, a legalização do aborto. Gente, o que é o aborto? O aborto é o assassinato de um nascituro. É o assassinato de um ser humano que não tem a menor condição de se defender. A legalização, as leis brasileiras já falam, já discriminam em que situações o aborto é permitido. Mas o que se quer é legalizar, ou seja, não, eu não quero. Aí vai lá e aborta. Não, o que é preciso é um processo educacional, né, extenso, para que hajam os cuidados necessários para evitar, mas não para abortar. Porque qual é a diferença entre matar uma criança nascida e uma criança dentro do útero da mãe? A criança nascida ainda pode gritar, né? Mas dentro do útero tem um vídeo que mostra. Esse vídeo eu compartilhei, consegui encontrar e eu compartilhei há uns 3 meses atrás, mais ou menos, pelo Face, né, e pelo Instagram, que mostra a filmagem do aborto.
quando a pinça vai se aproximando do feto, ele estende as mãos, né, apavorado, como se quisesse afastar aquilo dele, como se suplicasse pela própria vida. Há terror, há medo no vídeo, por parte do feto. Ora, dizer que aquilo é um simples pedaço de carne que não sente, isso não é verdadeiro. Eu sou psicoterapeuta, trabalho com recursos de hipnose e de expansão da consciência, e quando a pessoa regride à vida intrauterina, há consciência ali. O feto sente o que a mãe está pensando, está sentindo, sente as emoções do relacionamento dela com o marido, com as demais pessoas, consigo mesma. Ou seja, há uma consciência ali presente, né? E já há muitos estudos evidenciando essa realidade. E o PT quer simplesmente dizer, não, tira, uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública é educação, é prevenção, não assassinato. Liberação de drogas. Liberação de drogas. O álcool é liberado. E ele é a pior droga. É uma droga legal. E milhões padecem, direto ou indiretamente. Não é a maioria que se torna dependente. É a minoria. 3, 4% que se torna dependente. Porque tem que ter uma estrutura de personalidade e física adequada ao desenvolvimento da dependência. Seja ela qual for, mas aqui estamos falando do álcool, de drogas, de uma forma geral. Quando eu fiz a residência médica, em 1977, 78, 79, nos departamentos de dependência química, nos hospitais onde eu fiz a residência, né, todo o processo de aprendizado, de treinamento para me tornar psiquiatra e também psicoterapeuta, né, parte foi lá. A maioria era de alcoolistas, né, dependentes de outras drogas. Num universo, digamos, de 40 pessoas, tinha 4, 5. Hoje a quantidade é imensa. Veja a Cracolândia. Seres humanos destruídos. Mas você vai dizer, você é a favor simplesmente da proibição? Não, eu não sou a favor simplesmente da proibição. Entra aí também todo um processo educacional. Ou vocês acreditam que por trás dos traficantes que estão lá no morro não tem gente poderosa na área da política e na área empresarial? Tem, né? Quantos já foram descobertos? Né? Gente da política, aquele caso do camarada lá de Minas Gerais, coleguinha do Aécio Neves, em cujo helicóptero tinha 1 tonelada, 2, não lembro bem, de cocaína. Para onde é que ele estava levando aquilo? Para onde é que o helicóptero estava levando aquilo? E o que é que foi feito? Nada. Por quê? Tem muito dinheiro e aí a justiça não funciona bem, né? Parece que quando tem muito dinheiro, assim, repele a justiça. Nem se aproxima direito. E quando se aproxima, depois termina se encontrando uma forma de liberar. A gente está vendo isso na prática. Então, é querer destruir uma sociedade, liberar as drogas. Fechamento de igrejas, né? De vez em quando Lula escapa falando contra cristianismo, essa história de Jesus Cristo.
E aí depois, quando ele vê a repercussão, ele muda, né? Falando bem de Jesus. Mas eles não gostam. Por quê? Porque são materialistas. Eles não têm uma postura espiritualista. E se você tem, e aí eu estou me dirigindo a você que não foi votar, 20 milhões de brasileiros, 32 milhões de brasileiros, incluindo aqueles que se abstiveram e os que votaram em branco. Vocês querem que essa turma tome o poder? Porque a maioria de nós brasileiros somos cristãos, mas não só cristãos, né? Uma grande percentagem é budista, é umbandista, é praticante do candomblé, né? É vinculado às religiões hindus, orientais, né? Tem uma multidão, milhões de pessoas espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Ou seja, é um país eminentemente espiritualista. E você vai colocar no poder um grupo que é materialista? Não tem sentido um negócio desse. Não tem. Então, a outra pauta do PT, controlar os meios de comunicação. O que é controle? Maduro fechou boa parte das rádios, né? Televisão, empresas de televisão lá na Venezuela. Ortega mandou embora a CNN, fechou rádios, fechou igrejas, está perseguindo cristãos. E o que é que Lula faz? Repete que é muito amigo de Ortega, de Maduro. Se ele é muito amigo, ele concorda com o que eles estão fazendo. E é isso que você quer para o Brasil? Cristãos sendo perseguidos, igrejas sendo fechadas, meios de comunicação cerceados em sua liberdade. Se bem que hoje os meios de comunicação antigos, convencionais do Brasil, né, eles foram cooptados por esse tipo de pensamento, mas não por ideologia, né? Porque eles tiveram um prejuízo tremendo pela diminuição de aporte financeiro por parte do governo federal. E aí se revoltaram, feito crianças, né, mimadas, e aí baixam o pau no governo federal desde o início. Então é pensar o que é que eles querem novamente? Inchar a máquina pública. O Brasil parecia um país comunista, de tanta empresa estatal, e ainda tem. E para que serviam essas empresas estatais? Cabide de emprego, local para arrecadação de dinheiro, desvio, roubo, né? Corrupção. O que é que fez o PT durante o governo Lula? Desviando, roubando dinheiro da Petrobras para fazerem o seu caixa em contas no exterior e para pagar deputados para votarem projetos do governo Lula. Continuou, não tanto, né? Porque aí surgiu o mensalão, surgiu o petrolão e ficou comprovado, né? Tudo isso. Todos esses roubos, esses desvios, que segundo a Polícia Federal, cerca de 42 bilhões foram roubados. De quem? Da gente, do povo brasileiro. Isso poderia ter sido revertido em escolas, melhoria da saúde pública, novos hospitais, mas nada. Foi desviado, e fora o dinheiro que foi mandado para fora. Aí o Lula, num debate, disse, não, mas a Nicarágua, Venezuela, Angola, né, vão pagar isso. Vão pagar quando?
Já deram calote? Nunca que vão pagar. Né? Nunca. E o outro? Aumentar impostos. Lula de vez em quando fala isso. Aumentar impostos. O que é que Bolsonaro tem feito? Diminuir impostos para facilitar a vida do brasileiro. Por que é que nós estamos tendo deflação? Pelas providências em diminuir impostos, uma das medidas feita pelo governo federal. O que é que PT, esquerda de uma forma geral, e o presidiário tem feito? Elogiar ditaduras. Gente, dizer que a Venezuela é uma democracia é chamar a gente de burro, chamar a gente de tolo. Né? Porque a gente sabe que não tem liberdade lá. 600, foram milhares e milhares de venezuelanos, né? Talvez não sei quantos, mas um número imenso que fugiu para os países vizinhos. E todo dia chegam venezuelanos lá em Roraima. Quem ganhou em Roraima? Bolsonaro. Por quê? Porque lá o pessoal está vendo o que está ocorrendo, o que os venezuelanos estão falando da situação na Venezuela. Então é pensar que o povo é tolo. Dizer que lá é uma democracia seria como dizer que na Alemanha Oriental era uma democracia. Quando o muro de Berlim caiu, quem correu para onde? Foram o de Berlim Ocidental para o Oriental, o lado oriental, ou foram os alemães orientais que correram em peso para a Alemanha Ocidental, que era livre, era rica? Vocês sabem a resposta. Todos sabem. Ninguém foge para um país comunista, fascista, onde há uma ditadura. Fogem de lá para países onde há liberdade. E defender bandidos. Quantas vezes Lula defendeu bandidos? O caso do Battistini, né? Se não me engano, o italiano que matou 4 ou 5 policiais, que se sabe, né? E fugiu para o Brasil e aqui recebeu asilo político do Lula. E que foi agora mandado de volta e lá confessou os crimes. E está preso e vai passar o resto da vida preso lá, que é o que ele merece realmente. Né? Quem erra deve ser punido na medida proporcional do seu erro. Né? Tem erros. Aí se vocês me perguntam, você é a favor da prisão? Claro que eu sou. Agora, não a prisão como ela é. A prisão precisaria ser reformulada para ela se tornar educativa e reeducativa. Ou seja, ressocializar o ser humano, o homem ou a mulher, para que ele volte dignamente para a sociedade. Mas não do jeito que está. Do jeito que está é uma escola de especialização para a bandidagem. Então apoiam bandidos. E o que é que eles querem ainda? Né? Houve um projeto há algum tempo atrás de um deputado esquerdista para desarmar a polícia. Né? Imagine nesse nosso Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ou em qualquer lugar do Brasil, policial desarmado. Já morrem centenas deles. Vão morrer todos, né? Porque os bandidos vão continuar armados. O que é que eles querem, o pessoal do PT? Bandidos com armas e o cidadão de bem desarmado. Aí você me pergunta, você gosta de arma? Não, não gosto, não tenho, nem pretendo ter. Né? Mas concordo que o cidadão deve ter liberdade para escolher. E aquela história que com a liberação das armas a violência iria aumentar, o que vem ocorrendo é o contrário. A violência está diminuindo.
Eu não acredito que violência desapareça através da violência. Eu acredito que é por outro lado, né? Por outro lado, mas eu tenho que reconhecer que a gente está numa selva e o indivíduo precisa ter liberdade para escolher. Não é escolher matar, é escolher poder se defender, né? Ou seja, o bandido pode ter arma e o cidadão de bem não. O bandido pode ter arma e a polícia tem que ficar desarmada, né? Que história é essa, gente? Vamos refletir com cuidado nisso. E outra coisa, né? O PT incentiva invasões urbanas, faz parte do projeto político o domicílio compartilhado. Ou seja, se você tem 3 pessoas na sua família e você tem 3 quartos, né? 2 vão ser destinados à moradia social, né? O Estado vai escolher 2 famílias para cada uma morar em um quarto daqueles. E você e sua família vai morar em um quarto só. Ou seja, a casa não será mais sua, né? O que é que o governo precisa fazer? Construir moradias, melhorar a condição econômica, educacional, para que o indivíduo se promova. Não tirar de quem trabalhou exaustivamente para conquistar. Todos têm direito à moradia. Então vamos trabalhar para que a condição social seja mais justa, obviamente, né? E campo, né? Invasões no campo, né? Voltou a aumentar agora. Durante todo o governo Bolsonaro só fez cair. Por quê? Bolsonaro distribuiu milhares de títulos de propriedade, de terra, principalmente, em mais de 80% para as mulheres, que são as que cuidam mais da família. E aí com isso vem diminuindo, porque o indivíduo recebendo sua terra, a família recebendo a sua propriedade rural, mesmo pequena, vai cuidar de trabalhar e não de estar aí, né, obedecendo a um ditador fantoche, que é aquele que organiza o MST, né, para enviá-los, para invadir, para tumultuar, etc. Então, é isso que você quer? Pense bem. Eu não quero e acredito que você também não. E volto a dizer, estou me referindo a vocês, 32 milhões de brasileiros que não foram votar, se abstiverem e votarem em branco. Lá no Chile, está se vivendo a vida está cada vez mais complicada, né? Depois que a esquerda chegou ao poder. E ela chegou ao poder graças à omissão de milhões que não foi votar. Então não vamos repetir isso aqui. Repense seu voto. Eu já fui fascinado, como disse no primeiro vídeo da série Pensamento Político, pelo PT. Admirava o Lula, vibrava, saía em campanha vestido de vermelho, né? Parecia um morango, eu e minha esposa. Não, verde e amarelo são as cores da nossa bandeira. Não estamos na União Soviética, não estamos na Coreia do Norte, não estamos na China, não estamos em Cuba, nem na Nicarágua. É Brasil, gente. E vamos, como brasileiros, cumprir a nossa parte, colocando no governo um homem que até agora tem se mostrado digno, decente e preocupado com a família, com o povo brasileiro. E esse homem é Jair Bolsonaro. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.